vocês? Tudo jóia? Bem-vindos a mais uma aula de lógica de programação. E vocês já sabem o que a gente está estudando, né? Tem uma coisa que a gente já está vendo há algumas aulas. Nós estamos falando sobre as nossas listas, vetores. E uma das coisas que pode nos ajudar a trabalhar com listas é aprender sobre métodos que podem ser implementados e vai facilitar o nosso processo. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então, o que são métodos? Os métodos facilitam a programação porque eles nos ajudam a executar de uma forma mais rápida algumas atividades que nós teríamos que programar ali, né? Então, isso facilita porque já tem como se fosse uma funcionalidade pré-pronta que basta eu falar, eu escolho você, é como você escolheu o Pokémon, você escolhe qual é o seu método adequado, então você vai escolher qual é o Pokémon que você vai usar e no fim das contas ele já vem no Python, então já são naturais, já são nativos dessa linguagem de programação, então já vem estabelecidos na própria sintaxe. Então, com eles, a gente pode adicionar, remover, contar, ordenar informações dentro de um vetor, de uma lista. Isso nos facilita bastante para executar várias operações que a gente queira dentro do nosso algoritmo, do nosso código. E também podem ser utilizados quando a gente está falando também de variáveis, mas é muito comum que a gente possa adotá-los quando nós estamos trabalhando com listas, tá? Então, por que usar métodos em listas, Thalia? Nossa, da onde que vem isso? Então, mais uma vez, uma lista, uma estrutura de dados que tem itens organizados de uma maneira linear, que são acessados a partir de um índice, que tem uma posição na coleção. E sempre a gente começa em quê? 0. Então, 0, 1, 2, se tiver 3 elementos. Então, a linguagem Python ela tem vários métodos e também operadores que auxiliam para se manipular uma lista. Isso facilita o processo. Entender, de fato, os métodos auxilia para resolver tanto os problemas que a gente tem, quanto para diminuir o tempo que a gente gasta para a criação de um código. Porque alguma coisa aqui, por exemplo, a gente pode usar um método já pronto que vai nos trazer alguma forma para a gente poder trabalhar com algum elemento que vai facilitar esse processo. E a gente vai conhecer alguns deles. Então, os métodos mais comuns trouxe aqui para vocês, e é claro que existem vários além desses aqui, como, por exemplo, o método del, que é para remover itens de uma lista. Mas olha aqui alguns deles. Por exemplo, o append, para se inserir o valor dentro de um vetor, dentro de uma lista. O insert, ele vai inserir em uma posição específica, porque o append ele insere sempre ao final. O index serve para devolver o índice, né, daquele valor específico. O sort, para ordenar. O max, o maior número. O min, o menor número. São exemplos de métodos e o que eles fazem, o que eles executam, tá? Então, aí a gente vai usar dentro do contexto do desenvolvimento do nosso código, a gente vai chamar um método. Então, eu escolho você, insert, e assim a gente começa a usar. Vamos entender um pouquinho aqui, vou trazer para vocês o exemplo do append, para a gente ver como funciona, e vocês vão ver que é muito mais simples do que parece. Então, o append, primeira coisa, quando a gente está trabalhando com listas, uma das principais vantagens é poder adicionar novos elementos. Lembra que eu falei que os vetores, que as listas são coisas flexíveis? Eu posso aumentar, eu posso diminuir uma coisa. Pensa sempre na lista do supermercado. Nossa, eu vou ter que arrancar o café e vou colocar leite condensado. Então, você pode, isso tem uma flexibilidade. Você risca, coloca. E aqui a gente usa os métodos para isso. Então, para se adicionar um elemento ao fim da lista, a gente pode utilizar um método chamado de append, né? Ou append, né? Tem 2 P's aí. Então, em Python, a gente chama sempre um método. Como que eu falo, né? Para escolher o nosso Pokémon, né? Basicamente isso. A gente escreve o nome dele após o nome do objeto. Então, a gente tem, por exemplo, uma lista. Uma lista é um tipo de objeto. Então, a lista é L. Então, L.append, aí eu consigo ter e utilizar aquele meu elemento. E aí, nesse caso, a gente tem aqui em roxinho, né? L.append, dentro seria o valor, que é aquilo que a gente quer adicionar no final da lista. Ah, eu quero adicionar o número 15 no final da lista, então vou colocar dentro do parênteses o número 15. Olha aqui um exemplo. Então, dentro do interpretador do Python, a gente tem lá, primeiramente, a gente pode criar uma lista vazia, e depois a gente vai usando o append para inserir os elementos. Nesse caso, eu estou inserindo as letras. Então, A, como é um exemplo de string, né, de textual, eu coloco dentro de aspas. E se eu coloco L.append, sendo que a minha lista é o meu objeto, que se chama L, eu acabo adicionando ela dentro do meu vetor, dentro da minha lista. E aí, depois eu posso fazer, novamente, L.append com B, aí vai ficar o A e o B dentro da mesma lista, e eu posso inserir assim sucessivamente. E agora, falando para outras opções, como, por exemplo, o tamanho de listas. A gente já viu sobre os métodos, mas existem outras coisas que podem nos ajudar.
Se eu quiser saber o tamanho de uma lista, basicamente nós podemos usar a função len. O valor que vai ser retornado quando a gente usa o len e passa como parâmetro a nossa lista é o número de elementos que a lista possui. Então, olha alguns exemplos para vocês aqui na tela. A lista L, que tem o quê? 3 elementos, o 12, o 9 e o 5. O len vai contar quantos elementos tem. Então, nesse caso, o len de L vai ser 3. E quando a gente tem uma lista vazia, então V é igual abre colchete, fecha colchete, não tem nada dentro, quando faz o len de V, ele vai falar que o valor é o quê? A gente voltando aqui, ele vai falar que o valor é 0. Isso mesmo. Aí agora, continuando. Sobre a função len, ela também pode ser utilizada quando a gente está usando estruturas de repetição para se controlar o limite dos índices. Isso mesmo. Porque ao invés da gente contar agora quantos, né, vai até que tanto, vai até qual valor, qual é o máximo alcance, a gente pode usar o len. Porque aí a gente não precisa saber quantos elementos está dentro, por exemplo, da nossa lista, dentro do nosso vetor. Existe uma função ali que vai calcular isso para a gente. Então, olha o tanto que fica fácil. Então, eu uso agora aqui, o x vai até menor do que o len de L, que é esse tamanho. Então, isso facilita para nós. Então, olha que legal aqui. Deixei aqui para vocês algumas anotações aqui do lado. A vantagem é que se a gente trocar o L, ou seja, a gente quer mudar uma lista que antigamente tinha 1, 2 e 3, e agora eu quero que fique 7, 8, 9, 10, 11, 12, eu não precisaria mudar nada no nosso código, eu só ia colocar agora os novos dentro da lista L. Porque a gente vai estar utilizando a função len para calcular o tamanho da lista. Eu não precisaria mudar no x menor do que tanto. Que antigamente a gente tinha visto até nos nossos exemplos anteriores que a gente tinha que saber colocar um número aqui, né? Para saber qual que seria até quando ele iria executar para se percorrer os elementos de uma lista. Então aqui agora não precisa mais disso. A gente usa só o len que vai calcular. Então ver até quanto, né? Qual que é o tamanho da nossa lista. E lembrando que os índices válidos de uma lista, por exemplo, nesse caso, uma lista L, variam de 0 até o valor de len, né, de L menos 1. Então, aí a gente já sabe porque começa sempre do 0. Então, aí a gente sabe o que é os índices, vai até len de L menos 1, e ao mesmo tempo len é a quantidade, perfeito? Então, o exemplo aqui, 1, 2 e 3. 3 elementos, o len é 3, e os índices é de 0, 1 e 2, perfeito? Além disso, nós podemos saber se existe ou não um item numa lista. Então, é tipo aquela função buscar, pesquisar, é tipo isso. Quando a gente tem a lista lá dos supermercados, se for uma lista muito grande, a gente quer saber, será que eu anotei que tem que trazer o extrato? Ou será que eu anotei que tem que trazer a bolacha? O que eu faço? Então, a gente pode, em alguns casos, verificar se um determinado valor está contido numa lista. E aí, em Python, a gente utiliza o operador in. Então, se a gente tiver uma lista, nesse exemplo que vocês estão vendo aí embaixo, lista é igual, aí tem 4 coisas na nossa lista, tem, por exemplo, o carro, que é string, peixe, que é string, 1, 2, 3, que é número, 111, que é número. Aí, o que acontece? Eu quero saber se peixe está na lista. Olha que legal. Aí, eu coloco peixe in lista, no caso, lista, que está aí na frente, que é o nome que eu dei para o meu vetor, para a minha lista. Se fosse o exemplo da Thalia, né? Peixe in Thalia, aí ele retornaria true or false. Então, true, ele pertence ao conjunto. False quer dizer que não pertence ao conjunto. Mas é muito fácil de trabalhar e percebam que ajuda bastante. Então, aqui é uma forma de a gente pesquisar se existe ou não itens naquela lista. Pois bem, para a aula de hoje era isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês testem esses exemplos nas máquinas de vocês, refaçam os exercícios, se dediquem, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beijocas e até mais!